Bom, pessoal, nessa aula de hoje, então, a gente vai aprender como utilizar as instruções de movimentação, né? Então, a gente vai fazer na prática aquele programinha que a gente utilizou na última aula, né? Que eu demonstrei para vocês as diferenças, né? Os diferentes tipos de movimentos que a gente tem no robô. Agora, nessa aula, a gente vai implementar aquele programinha e, no processo aí, conhecer exatamente como utilizar a instrução de movimento, né? Ou seja, como mandar o nosso robô executar um movimento específico, quais parâmetros estão envolvidos nisso, etc. Tá? Então, como a gente faz basicamente para adicionar um movimento, né? Então, pessoal, como que a gente consegue adicionar uma nova instrução de movimento, né? Basicamente, a gente seleciona a linha aqui na qual a gente deseja inserir essa movimentação, tá? E aí eu tenho algumas opções aqui. A mais fácil e rápida é direto nesse menu aqui, ó, adicionar ponto de movimentação, né? Adicionar move point. Aqui ele vai me dar um menu aqui com 4 opções, né? Que são as opções padrão que vem no robô. Então ele me dá uma opção, duas opções de move joint, né? De move J, e duas opções de move L, né? De movimentação L. E aí a gente tem diferentes parâmetros para essas opções que ele selecionou aqui, né? Mas se eu quiser adicionar mais uma opção, porque não está aparecendo nenhum Move C aqui, por exemplo, eu posso vir aqui na editar default, né, editar padrão, e aí eu consigo selecionar aqui alguma que eu queira trocar, por exemplo, eu vou trocar essa quarta aqui, e eu dou aqui um choice, por exemplo, né? Selecionei o L, dou um choice aqui, e seleciono, eu quero fazer uma movimentação circular aqui, na verdade, por exemplo, né? E dou um done. Agora, quando eu venho aqui nesse menu novamente, né, em Add Move Point, agora a última opção aqui é o movimento circular, né? Então eu posso fazer tanto por aqui, ou eu posso vir aqui direto, pessoal, em Toolbar, e aí ele vai mostrar para mim todas as instruções em uma lista direto aqui, né? E aí aqui eu posso selecionar o tipo de movimento que eu quero utilizar, tá? Então vamos adicionar aqui primeiro, né? O robô ele está nessa posição aqui, que seria mais ou menos na ponta da mesa, né? Eu vou até ajustar ela aqui, né? Eu estou movimentando ele aqui pelo RoboGuide porque é mais fácil, tá, pessoal? Mas eu poderia muito bem movimentar ele aqui pelo TP. Na verdade, vamos fazer isso, né? Vamos movimentar ele pelo TP aqui, tá? Então vamos selecionar aqui Chord para ir para o Word primeiro. Ok, estou em Word agora. O que eu vou fazer é diminuir o eixo Z, né? Então eu seguro Shift, dou um reduzir no Z. Legal. Assim já deu uma baixada legal. E agora eu quero aumentar na direção X. Legal. Posso diminuir um pouquinho X. Posso aumentar um pouquinho Y. Beleza. Tô bem no cantinho da mesa aqui agora, né, pessoal? Tô bem no cantinho da mesa, fui movimentando o robô manualmente e cheguei aqui no cantinho da mesa. Por que eu trouxe o meu robô para cá? Porque quando eu falo para o meu robô, olha, eu quero que você faça uma movimentação do tipo J, a partir do momento que eu falo para o meu robô que eu quero que ele faça essa movimentação, ele vai pegar a posição atual do meu robô e vai salvar, vai falar assim, olha, quando o programa chegar nessa linha aqui, eu quero que ele vá para o ponto que o robô está agora. Então ele salva o ponto em que o robô está posicionado aqui, pessoal, tá bom? E é basicamente dessa maneira que a gente programa o robô. A gente vai movimentando ele para as posições que a gente deseja que ele vá e salva essa posição em uma ordem específica de movimentos. É basicamente isso, eu vou literalmente ensinando o robô o que ele tem que fazer. E para fazer isso eu passo manualmente, entendeu? Então é mais ou menos essa a lógica de programação de robôs, tá? Posicionei ele aqui, agora eu vou adicionar aqui uma instrução de movimentação J, tá? Então eu seleciono essa opção e legal, né? Então a partir do momento que eu coloquei esse cara aqui, eu já tenho aqui essa primeira informação de P, eu tenho uma segunda informação aqui que está um 100%, e tem uma terceira informação aqui que está Fine, né? E tem a opção aqui para eu selecionar CNT, tá? Então vamos entender o que são essas opções, o que são esses parâmetros de movimento, né? Então o primeiro deles aqui, pessoal, é o point, tá? O point aqui, ele é nada mais nada menos do que uma posição. Então quando eu falo aqui, né, na linha 3, J point
tal, quer dizer que eu quero que o robô vá para esse ponto em específico. Então, como ele está com 3 pontinhos aqui, quer dizer que eu preciso falar uma posição para o meu robô que ele precisa ir, né? Para isso, pessoal, o que eu faço, né? Eu venho aqui em 3, né? Seleciono a linha inteira aqui, e aí eu tenho essa opção aqui, ó, Touch Up. O que é Touch Up? Ele vai basicamente olhar a posição que é atual do meu robô e vai salvar essa posição nessa instrução. Assim o robô sabe que toda vez que ele cair nessa instrução aqui, ele vai ter que fazer uma movimentação para o ponto em que o robô está aqui agora, pessoal, bem no cantinho da mesa, tá? Então eu venho aqui, seleciono a linha, dou um Touch Up, preciso segurar o Shift, né, para isso, e beleza. Aí a partir desse momento, o que apareceu aqui, pessoal? Apareceu um numerinho, tá? Esse numerinho quer dizer que dentro do meu programa Movimentos 1, o ponto de número 1 é essa posição aqui. Aí eu não preciso, pessoal, ficar voltando sempre o meu robô para essa minha posição aqui. Eu posso aqui basicamente já copiar essa linha aqui, por exemplo, ou indicar em uma outra movimentação ponto 1, que aí que o meu programa já vai saber que eu estou me referindo a essa posição aqui, tá? E esse número, pessoal, ele é único somente dentro do programa, tá? Então eu tenho o programa Movimentos 1 aqui. Se eu tivesse um outro programa de calibração, outro programa de fresa, um outro programa de outro tipo de movimentação, os números poderiam coincidir, tá? Então o ponto 1 dentro do programa Movimentos 1 é diferente do ponto 1 do programa Movimentos 2, né? Então sempre que eu tenho esse Pzinho aqui, essa variável ela é uma variável de posição local, que ela só existe dentro do contexto aqui desse meu programa. Isso significa, pessoal, que se eu tentar, né, em outro programa falar para o meu robô assim, vai para o ponto 1, esperando que ele vá para esse ponto que está aqui, eu não vou conseguir, tá, pessoal? Ele vai se mover para um outro ponto, que é o ponto 1, para o outro programa, para o programa Movimentos 2, tá? Então, esse número aqui, sempre que eu uso P, a opção P, ele é um número local, que a gente chama, né, de abrangência local. Mas eu posso trocar isso também, tá, pessoal? Não tem problema nenhum, né? Se eu selecionar aqui o ponto, eu tenho aqui a opção em Choice, né? Eu tenho a opção aqui em Choice de selecionar aqui essa outra opção, né? Então, além do P, eu tenho a possibilidade de usar o PR. O PR, pessoal, ele vai ser um registrador de posição do robô. Então, o que é isso, né? É uma forma de eu salvar aí um ponto, né, que seja um ponto referência para todos os programas que eu tenho. Então, se eu salvar um ponto como PR, aí já sim, independe de qual programa que eu tô, né? Se eu tô em Movimentos 1, se eu tô em Movimentos 2, se eu tô numa main, se eu tô num programa de fresa, enfim, independente do programa que eu estiver, eu vou reconhecer a partir do PR esses pontos que são definidos como globais. Para que é legal usar isso aí? Para uma posição inicial do robô, né, uma home position, uma posição neutra ali, bem estabilizada, com o robô recuado, né? Então eu utilizo aqui um PR para isso, né? E aí eu teria então uma variável global, ou seja, eu conseguia mandar o robô para essa posição neutra a partir de qualquer programa que eu tenha dentro do meu robô, tá? Então é uma opção aí de uso, além de outras opções, né? Se eu precisar de algum ponto de referência, ou eu tenho algum ponto no meu processo que eu acesso esse ponto em diversos programas diferentes, né? Diversas rotinas diferentes do meu robô, eu poderia utilizar isso aí, né? Para quem está acostumado com o robô ABB, pessoal, isso aqui é o equivalente ao Robot Target lá, tá? O Hobby Target lá do ABB, tá? Então é bem útil isso daqui, e a gente vai ver um pouquinho mais sobre esse cara aqui nas aulas de registradores, tá? Nas aulas de dados do programa, a gente vai ver um pouco mais sobre como utilizar esse carinha aqui, tá? Mas em geral é isso, tá? Basicamente eu posiciono o robô onde eu quero, coloco a instrução e falo aí para o meu robô ir para essa posição.